Bom dia! Quero te convidar a ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Com este culto nós abrimos ontem o nosso culto de hinos, no nosso culto contemporâneo, com esse versículo. Colossenses 3,16 diz: que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. É isso que nós vamos fazer nessa manhã. Adorar o Senhor com salmos, hinos e cânticos. E mutuamente nos edificarmos através do Espírito Santo que está em nós e através da palavra de Deus. Então, por isso, dê um abraço na pessoa que está aí, cumprimente. Você sabe, maravilhosa graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como é de começar, ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, maravilhosa. Canta, igreja. Que ricas bênçãos. Olha que maravilha. Mundo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvar. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvar. Nós estamos nessa manhã celebrando a graça que nos alcançou. Graça, favor que nós não merecemos, mas está disponível por causa de Jesus. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas vi
pode dar uma salva de palmas a esse Cristo? Só a graça, só pela graça de Deus, nós podemos chegar aqui nessa manhã. Só por causa dessa graça, em Jesus. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morrer, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Vamos dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos. Eu creio. Eu fui curado, diz a canção. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Você pode ouvir a voz do pastor? Jesus. Ouça a voz do Salvador, chamando todos para o lar. Quem a Ele É o quê? é poderoso para salvar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de
Eu e você viemos aqui para abrir o nosso coração. Deu o microfone para ela, gente. Vocês têm que ser mais rápidos. Eu sei, mas aí não está certo. Esse é nosso momento de oração. E nossas canções mexem com o meu coração para celebrar ao Senhor. Certamente há um motivo de adoração no teu coração, de louvor. E eu queria te convidar em um minutinho para talvez contar para quem está aí por perto, nessa semana, algo de Deus aconteceu na minha vida. Se não fosse o Senhor, eu não teria experimentado o que eu experimentei. Você tem motivos de gratidão, de louvor, de exaltação ao Senhor? É sua hora, dá uma olhadinha para o lado. Essa é a nossa oração de louvor, sim, ao Senhor. O que é que Deus tem feito, como Ele tem se revelado a você nessa semana, valendo? Eu queria contar uma coisa da minha semana. 7 meses lá no Hospital do Rocio, onde nós desenvolvemos um ministério aqui pela igreja, nós vimos assistindo uma família. Os primeiros 4 meses era a mãe morte cefálica e os bebês. Nós já oramos por eles aqui. Nos últimos 3 meses, desde o dia 20 de fevereiro, os bebês estavam lá na neonatal, mas segunda-feira eles tiveram alta. Eles foram para casa. Aqueles bebês daquela mãe com morte encefálica, o Azaf e a Ana Vitória. Glória a Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Deus é bom. Eu queria me ajoelhar e queria te convidar para se ajoelhar. Mas antes disso, o texto que está no meu coração e tem a ver com a caminhada no hospital, está lá em João 11, versículo 3. As irmãs de Lázaro mandam um recadinho para Jesus. Eu interpreto como se elas estivessem nos convidando os daquela família, enfim, os que estavam perto, os discípulos, a mandar um recadinho para Jesus como se fosse oração. Aquele a quem tu amas está doente. E muitas vezes eu chego perto de alguém ali no hospital e pergunto: o que te chama atenção nesse versículo? Alguns dizem estar doente, outros dizem aquele a quem tu amas. Numa outra versão ainda diz assim: o seu amigo está doente. Bom, que parte do versículo você quer colocar diante de Deus em oração agora? Aquele a quem tu amas ou está doente? Poderíamos substituir, dizer: aquele a quem tu amas está desempregado. Aquele a quem tu amas está angustiado. Aquele a quem tu amas está feliz. Aquele a quem tu amas está celebrando. Aquele a quem tu amas acabou de receber uma boa notícia. Tem alguém que você sabe, certamente, que o Senhor Jesus ama, a começar de você. Então, se você puder, se ajoelhe comigo, porque o Senhor Jesus tem derramado o seu amor para conosco. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor, imensurável amor. Amor que nos alcança, amor que nos restaura, amor que nos resgata, amor que fica do nosso lado. Por vezes podemos perceber as suas lágrimas, como esta família de João 11 pode perceber o seu amor quando o Senhor chorou. Deus, nessa nossa semana, nesses nossos dias, nós podemos olhar para um Deus que se importa, porque ama. Nós podemos perceber o Senhor na nossa nação, tantas notícias, tantas situações, mas por trás de toda esta realidade, há um Deus que ama e que se importa e que está agindo. Que extraordinário, Deus, nessa semana nós termos sido convocados para esse movimento do avivamento, ali na Arena da Baixada. Senhor Jesus, é fruto do teu amor. Obrigada porque o Senhor derramou o teu Espírito sobre toda a carne. E assim, jovens têm visões, velhos têm sonhos, e todo aquele que invoca o teu nome é salvo. Glória ao Senhor. O Senhor está operando no nosso meio, trazendo salvação,
como nós amamos o Senhor. Sim, nós nos ajoelhamos, Pai, porque alguns da nossa família, talvez até muitos, ainda não sabem que o Senhor os ama. Seja este um tempo desta revelação do Senhor, como o Senhor tem se revelado a nós. Nós clamamos por um tempo de salvação. Sim, Pai, sim, Pai. Obrigada pelo pastor Oliveira Araújo, que nessa semana o Senhor o recolheu. A sua vida foi um testemunho vivo de um Deus que ama. Obrigada, Pai, pelo ministério deste nosso irmão. Agora nós clamamos pelo consolo do Teu Espírito, para com sua esposa, para com os seus familiares e todos aqueles que também o amaram, em Teu nome. Assim, talvez aqui, alguns enlutados, pedimos o consolo do Teu Espírito. O Senhor sabe o que derramamos diante de Ti nesta hora. Quando nos levantarmos, mais uma vez, nós nos levantaremos, porque o Senhor é a nossa força. Sim, o Senhor é quem nós temos. E pedimos ao Senhor que no poder do Teu Espírito Santo sejamos testemunhas de quem Tu és, do que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, nos levanta, Pai, como testemunhas vivos, pelo poder do Teu Espírito Santo, para proclamar e viver o Teu amor, levando a Tua bênção aonde estivermos, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Que coisa linda, louvado seja Deus. Queria conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa manhã. Por favor, fiquem em pé, a gente gostaria de reconhecer você aqui no nosso meio. Temos aqui um casal que está conosco, uma senhora lá, aqui um irmão, outro. Vamos dar uma salva de palmas para essa gente. E quem estiver próximo, por favor, dá um abraço neles. Diga, olha, você é muito bem-vindo aqui, não é? Que alegria, nós estamos juntos na casa do Pai para adorar a Deus. Eu queria recomendar para vocês duas obras, não é?
Essa aqui, muito linda aqui, a caixa, né? E o que está por dentro, melhor ainda, a Bíblia de Estudo da Reforma. Você sabe que a gente está nos 500 anos da Reforma esse ano, e a Sociedade Bíblica lançou uma Bíblia comemorativa da Reforma, uma Bíblia de estudo com textos dos reformadores, né? Então, há comentários, né, que vêm dos reformadores. Outro livro que eu queria sugerir para você é um muito atual, né? Drogas. E aí, por que que nós somos contra a legalização das drogas e como a gente pode, como igreja, de uma maneira prática, trabalhar a favor dessa sociedade que vive uma epidemia de crack no Brasil, não é só lá em São Paulo não, viu? Tem crack em qualquer cidadezinha desse tamanho desse país, e a gente vai ver a necessidade da igreja se envolver com a mensagem transformadora do Evangelho. Vocês orem, porque a Prefeitura de São Paulo convidou várias entidades para darem sugestões de como resolver a questão da Cracolândia, e a única que apresentou um projeto prático de como trabalhar foi a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e ela foi convocada e foi dada a ela a missão de tirar 1000 pessoas das ruas nessas próximas semanas. Então, eles aprovaram o projeto, e aquele pessoal que você viu aqui alguns domingos atrás da Cracolândia, aqui cantando, não é? Vai se multiplicar em termos de gente. Estão fazendo uma grande mobilização nacional para que gente, batistas do Brasil inteiro, se candidatem como voluntários para trabalhar lá 1 dia, 2 dias, 10 dias, uma semana, fazendo um grande mutirão de socorro, de salvação, de transformação de vidas. Então, é coisa linda, não é? Quem sabe você pode tirar férias para trabalhar na Cracolândia, que isso é missão, é fazer a obra de Deus. Eu tenho aqui algumas informações, não é? Abençoadoras para você. A primeira delas é que nós vamos ter a Semana do Avivamento, dia 29 de julho, você já está sabendo, você tem que comprar o seu ingresso, e a bênção é que já foram vendidos 20.000 ingressos. Metade da arena já está lotada, louvado seja Deus, né? E aí tivemos lá os promotores na sua reunião essa semana, foram 700 promotores que já se voluntariaram para trabalhar nesses dias, e a gente vai estar vendo essa coisa linda acontecendo. A programação já está lançada aí diante de vocês. Nós vamos ter agora na semana, no dia 8, quinta-feira, das 14 às 18 horas, lá no Salão Social, o Celebre promovendo o Outlet Bazar com 50% de descontos. Então fica aí, quem esteve no Celebre, não é? No aniversário da igreja, vai ter, acho que o final, não é? Eu acho que é a rapa de tacho, aproveita aí, tá? Nós vamos celebrar 30 anos do Conjunto Feminino Ráguios, no sábado, dia 10 de junho, às 20h30, na Capela. Então, sábado vai ser uma bênção aqui, né? Vai ter... Vai ser lindo, né? Lá na Capela, aqui o culto contemporâneo, lá o culto de jovens adultos. Eu nem sei mais o que tem aqui no sábado, além de... Eu acho que deve ter mais de 100 células funcionando aqui no sábado, antes do culto, né? Então aqui a gente chega aqui sexta-feira, sábado e domingo, olha, é lindo de ver como o povo de Deus está aqui se movimentando, a semana toda, né? Essa é a bênção de Deus. 23 e 24 de junho, casais. 23, o jantar romântico, então alguns vão comemorar o dia dos namorados 2 vezes, vão comemorar na segunda-feira, dia 12, e no dia 23 comemora de novo, lá na Mansão Berano, no jantar romântico, e depois no dia 24, sábado, não é? Vão ter aqui uma imersão sobre valores do casamento. Então, desde 9 da manhã até o final da tarde, você pode participar desse encontro de casais aqui da igreja, e pode trazer os seus filhos, que vai ter estrutura para atendê-los também. Nós também temos uma boa notícia, né?
nós já alcançamos, na nossa campanha do transmissor, 370 mil reais, louvado seja Deus, né? Quase 40% da nossa meta já está alcançada. Eu já estou pesquisando para comprar, pela fé, não é? Porque não tem volta esse negócio, nós temos que resolver logo isso aí, Deus vai nos dar. E eu fico imaginando a bênção que vai ser chegar na casa de todo mundo, dos 28 municípios aqui da Grande Curitiba. E você pode participar, você deve participar. Elas estão aqui com os folders, né, com os flyers para você preencher. A meta é que você doe um dízimo a mais, dividido em quantas parcelas você puder, de tal maneira que a gente possa comprar esse transmissor, instalar a antena e assim por diante, fazer toda a troca de número de canal também, para a gente poder ter essa potência e poder transmitir a palavra de Deus 24 horas por dia, na casa das pessoas. A gente não pede permissão, a gente entra, eles podem ligar ou não ligar, mas que a gente entra, né? E a gente está lá levando a palavra de Deus. Então, queria desafiar você a participar desse santo movimento de fé. Esse é o momento quando você consagra ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta alçada. Então fica de pé, levanta a sua poltrona para que, se alguém queira passar, possa passar, e nós vamos adorar a Deus. Para mim esse tempo é de louvor e adoração, porque a gente se envolve com algumas coisas que são de Deus. Eu fico pensando nisso, que Deus não precisa de absolutamente nada. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Não precisa de absolutamente nada. Mas Ele nos dá o privilégio de participar com Ele da obra dEle. Eu fico pensando às vezes, né, quando eu era garoto, se tinha uma coisa que mexia comigo, era quando meu pai ou minha mãe dizia assim: você acha que você é capaz para fazer isso? Nossa, quando falava isso para mim, aquilo subia um brilho assim, né? E aí eu queria fazer, né? E às vezes eram coisas da casa, eram do dia a dia, e eu ficava pensando na paciência do papai e da mamãe, porque eles tinham que me ensinar a fazer, não é? E era tão mais rápido fazer, e eles me davam o privilégio de aprender a viver com eles, resolvendo os problemas da vida. Eu fico pensando no privilégio que Deus nos dá de sermos cooperadores com Ele na sua obra. Deus não precisa de nada, mas Ele diz: quer vir comigo? Então vem. E aí Ele derrama da graça dEle sobre a nossa vida. Ele diz: vem, vem. E aí depois Ele diz: pode ir, porque a minha graça vai contigo. É isso que nós fazemos quando celebramos a Deus, com o nosso dom, com o nosso talento, com o nosso ministério, não é? Mas com os nossos recursos também, dizendo: louvado seja o Senhor que derramou graça sobre a minha vida. Que esse seja o momento de agradecer e adorar a Deus.
assim junto conosco. Tu és fiel, sim, tu és fiel, Rei dos reis, Senhor, sim, tu és fiel. És fiel, sim, tu és fiel, ao Senhor Salvador, o meu louvor, ao Senhor Salvador, o meu louvor. Aleluia. Oh Senhor. Vamos orar a Deus juntos? Pai querido, é tão precioso cantarmos essas canções que nos lembram quem Tu és, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus da salvação, o Deus que se importa conosco, o Deus que é fiel. Muito obrigado, Pai, porque temos sido alvo do Teu amor e da Tua fidelidade. Muito obrigado porque trazemos no nosso coração e na nossa vida, e às vezes até na própria carne, as marcas da Tua fidelidade. E nesta hora, Pai, quando devolvemos os nossos dízimos, sonhamos os alvos de fé, partimos em direção à vitória que o Senhor há de nos dar. Quando, Senhor, nos preparamos para ouvir a Tua palavra, ou quando, Senhor, nos examinamos para receber os memoriais, os símbolos desse memorial da ceia do Senhor, que o Senhor se revele outra vez entre nós, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja marca, que o Senhor seja vida, que o Senhor seja o nosso Salvador presente entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 14, que a gente já tem estudado, dizem assim estes versículos: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Já falamos que nesse pequeno parágrafo, Paulo fala a respeito do verdadeiro orgulho que um cristão pode e deve ter. Isso tem a ver com uma luta interna que havia ali na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, onde judaizantes, pessoas que iam lá tentar trabalhar uma mudança de uma perspectiva de fé, voltando aos primórdios judaicos na sua prática do exercício da fé cristã, e que condenavam o apóstolo Paulo de tantas coisas e se orgulhavam, não é, da sua tradição judaica. E então Paulo vai dizer assim: olha, eu quero explicar para vocês que há motivos sim para a gente se orgulhar na vida cristã, mas para a gente poder se orgulhar, a gente tem que passar em alguns testes. E aí ele propõe alguns testes para ver se o nosso orgulho de fato é um sentimento bom ou ruim nesse sentido. E aí então ele apresentou o primeiro teste que nós vimos domingo passado pela manhã, que era o teste da consciência. E ele então vai desenvolver, ele vai dizer aqui no versículo 1, que a nossa consciência dá
testemunho para nós mesmos do que nós estamos fazendo, do que somos e assim por diante, e que o primeiro teste que a gente tem que fazer é o teste da nossa consciência. O que a nossa consciência fala a respeito de nós mesmos? Depois ele propõe um segundo teste que nós estudamos no culto da noite, que eu chamei de o teste das fontes. E ele vai dizer assim, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. E ele vai dizer que existe uma constante luta dentro da gente entre seguir um modelo de sabedoria que é ditado pela sociedade, pelos costumes, pelos valores e às vezes até pela ciência, e um modelo de sabedoria que provém da graça de Deus sobre a nossa vida. E ele diz assim, olha, quem tem que testar a nossa vida, o modelo que pode ser usado como teste de qualidade, e aí a ideia é um modelo, você vai confrontar com esse modelo, é a graça de Deus e o que Deus está fazendo na nossa vida. Nessa manhã eu queria continuar a estudar e queria apresentar para você o terceiro teste que Paulo propõe, é o teste da integridade. A Bíblia diz assim, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Eu queria olhar para essa palavra aqui que aparece na nossa Bíblia como sinceridade. A palavra sinceridade é uma palavra maravilhosa que vem de dois termos latinos, sincera, ou em português, sem cera. Sincero é ser sem cera. Agora, é preciso entender de onde veio essa palavra, não é? Essa palavra sem cera, o que tem a ver esse negócio com sem cera? Não é? É que naquele tempo, lá no passado, no tempo de Paulo, se usava muitos vasos de barro e utensílios de barro para cozinhar. E às vezes quando você fazia um utensílio de barro, ele vinha com defeitos. Que defeitos? Microporos, pequenos buraquinhos, não é? Como que umas bolinhas de ar que não faziam com que a argamassa, que a argila estivesse completamente fechando aquele vaso. E aquele vaso então vazava água. Eu não sei se você já teve um vaso na sua casa que você punha água nele e ele escorria, não é? Alguém já teve? Levanta a mão aqui. Alguns já tiveram, não é? Eu também já tive. A gente punha a flor, colocava água, de repente vazava a água. Então esse era um vaso defeituoso, tinha defeito na argila. Então o que eles faziam? Os comerciantes, não é? Eles compravam esses vasos defeituosos e vendiam esses vasos defeituosos como bons. E como é que eles faziam isso? Eles passavam cera dentro do vaso, de tal maneira que os microporos desses vasos pudessem ser preenchidos com a cera. E aí eles enchiam de água e diziam, olha, está vendo? É vaso bom, não vaza nada. Agora, se você pusesse esse vaso, né, essa vasilha no fogo, o que ia acontecer? A cera ia embora, não é? Na palavra grega que está aqui, isso é a palavra latina, sem cera. A palavra grega que está aqui tem a ver com o mesmo fato do mercado. Ela é formada por duas palavrinhas, não é, juntas, só que não é sem cera, é juízo do sol. Juízo do sol. Por quê? Porque quando você ia no mercado, para você saber se esse vaso era bom ou não era bom, ele já te mostrou com água, você jogava fora a água, não é? Saía para fora da barraca ou da tenda que estava vendendo o vaso e colocava o vaso contra o sol.
Se você olhando para dentro do vaso visse pontinhos de luz, o vaso não prestava, porque ele não tinha passado no teste do sol. Era um vaso defeituoso. O que Paulo está dizendo aqui tem a ver com a sua vida, a vida de Paulo, e a minha vida e a sua vida. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não estou encobrindo nenhuma falha, eu não estou escondendo ou camuflando dentro de mim qualquer verdade. Eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo íntegro. Eu estou sendo sincero diante de Deus. E não é qualquer sinceridade, não. É diante do sol da justiça, do Deus Todo-Poderoso, que eu estou colocando a minha vida para ser julgada. Vocês me acusam de tanta coisa, mas no teste da presença de Deus, eu me encontro íntegro. Queridos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Quando eu meditava nesse texto, eu não consegui deixar de pensar no Brasil. Que coisa, né? Como o nosso país precisa de homens e mulheres que possam orgulhar-se do valor da integridade, que diante do sol da justiça, que é Deus, não vai aparecer nenhum pontinho de buraco, nenhum pecado escondido. Há algo que um cristão precisa se orgulhar, é de ser a mesma coisa na vida privada do que ele é na vida pública. Eu acho interessante, não é? Porque quando aparecem as fitas gravadas, a grande desculpa é: não, isso aqui é a vida privada, não tem nada a ver com a vida pública. Mas integridade é você ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Porque você está inteiro, você está completo. Se você está sobre o fogo, ou se você só tem água dentro, tem que ser o mesmo vaso, tem que ser do mesmo jeito. E se não for assim, não passa no teste. E aí a gente não tem do que se orgulhar. A Bíblia vai contar a história sobre um teste de integridade que acontece todo dia na nossa vida e que nem sempre a gente leva a sério. A Bíblia diz no capítulo 11 do livro de Ezequiel, que um dia se reuniu o povo, os líderes do povo de Israel, no meio de uma grande luta espiritual, política, moral, de inimigos, de guerra, que estava acontecendo naquele contexto. E eles se reúnem na casa e na sala do profeta e dizem: profeta, ore pela nossa nação, profeta, ore por nós. E o profeta se sente tão comovido com aquela espiritualidade daquele povo, de ir lá na casa dele e pedir que ele orasse por eles. E aí, quando ele começou a orar, o Espírito Santo diz, capítulo 11 de Ezequiel, que o Espírito Santo puxou pelo cabelo. Eu acho interessante que tem uns detalhes assim na revelação bíblica, né, que são estranhos, né, mas ao mesmo tempo são profundos. Ele arrancou o homem pelo cabelo, tirou ele do lugar assim. Imagina um cabelo comprido, não está na Bíblia, mas eu imagino um cabelo comprido, ele puxa assim, dói esse negócio, e ele arrasta esse homem até o templo. É como se o Senhor estivesse dizendo: vem cá olhar, e vem rápido. E aí então ele vai, ele está lá no templo, e ele chega na parede do Santo dos Santos.
E aí então Deus diz para o profeta: abra um buraco nessa parede. Ele está tendo uma visão, isso não é concreto, é uma visão espiritual. E ele então vai lá e abre um buraco na parede. E quando ele olha pelo buraco da parede, né, e a ideia que vem na minha mente é que não era um grande buraco, tá? Era, quem sabe, um buraquinho, daqueles que você põe o olho assim para ver o que está acontecendo do outro lado. E ele diz assim: eu vi inomináveis, absurdos, aberrações, coisas horríveis que eu não consigo falar. E aí ele conta algumas, só assim para dar uma ideia. E aí, quando ele vê tudo aquilo, o Senhor diz assim: como eu posso ouvir a oração dessa gente? Que na tua sala pede para orar por mim e para salvar a nação, mas que lá dentro do Santo dos Santos, no interior do templo, escondido no lugar sagrado da alma, tem tanta sujeira, que eu não consigo olhar para dentro. Não dá para a gente viver um cristianismo com cera. Não dá para a gente viver um cristianismo hipócrita. Não dá para a gente viver um cristianismo de apenas estar no templo. Não dá para a gente viver um cristianismo de apenas professar versos de louvor. O cristianismo que esse mundo precisa é de gente que passe no teste da consciência, de gente que passe no teste das fontes, de onde vem a sabedoria, e de gente que passe no teste do sol da justiça. Que quando Deus coloca contra o brilho da sua glória, pode ver integridade no coração dessa gente. Porque se a gente estiver vivendo um cristianismo hipócrita, a gente vai esconder no Santo dos Santos da nossa alma tanta coisa que Deus não pode abençoar, que Deus não pode aceitar, que vai chegar uma hora que Ele vai dizer: não consigo nem ouvir a oração desse povo. Já chegou alguém perto de você, que você sabe que está tentando só te enrolar, que na verdade não tem nada de sincero dentro do coração? A gente não quer nem ouvir, não é verdade? Eu acho que algumas orações que a gente faz, que Deus olha para a gente e diz assim: eu não consigo ouvir essa oração, porque eu estou vendo o que está dentro do Santo dos Santos da sua alma. Na primeira conferência de Lausanne, existiam 7.000 evangelistas do mundo todo, e lá na plataforma estava Billy Graham, que era o promotor dessa conferência, e foi convidada para pregar naquela conferência Corrie ten Boom, naquela autora do livro Refúgio Secreto. E foi interessante porque ela ia dar uma palavra e todo mundo esperou um sermão. E Deus a usou de uma maneira muito estranha, mas profundamente tocante. Ela pegou o microfone e olhou para os 7.000 evangelistas do mundo todo, e por 20 minutos ela só fez uma pergunta. Você pode imaginar que coisa estranha isso? Eu acho que todo mundo ali no começo achou que era maluco isso. 20 minutos ela só fez uma pergunta: onde estão os homens de Deus desta geração?
onde estão os homens de Deus desta geração? E ela parava e olhava. Tinham holofotes como estes, e então ela colocava a mão assim, para enxergar o auditório, e dizia: onde estão os homens de Deus dessa geração? Até que o Espírito Santo começou a se mover no meio do povo que estava ali, de uma maneira diferente, porque aquela foi a única palavra que essa mulher falou durante 20 minutos. E as pessoas começaram a chorar, e se ajoelhar, e se quebrantar diante do Senhor. Por quê? Porque para esse Brasil de hoje, para essa geração de hoje, tem que se levantar gente, como eu e você. Que Deus possa usar na sua glória. Mas para isso, a gente tem que passar no teste. E para passar no teste, a gente precisa de arrependimento, contrição e transformação de vida. Enquanto eu me conformar com os buracos no fundo do jarro, e enquanto eu me conformar achando que isso é normal, ou quando muito eu colocar um verniz ou uma cera para fazer de conta que está tudo bem, nada vai estar bem na minha casa, nada vai estar bem na minha alma, nada vai estar bem na sociedade em que eu faço parte, nada vai estar bem no meu trabalho, nada vai estar bem na igreja que eu frequento, nada vai estar bem, porque a gente não vai passar no teste que Deus instituiu para nós mesmos, o teste da luz, do brilho da sua glória. E em consequência disso, Paulo vai dizer que tem mais um teste, eu vou concluir com ele, que tem tudo a ver com esse. Ele vai dizer assim: a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade. E o teste é o teste da santidade. Paulo está nos ensinando que há alguma coisa que podemos nos orgulhar, é quando as marcas da santificação podem ser testadas e atestadas em nós. E aqui santidade deve ser entendida como uma expressão de Deus em mim, em contraste com a minha humanidade. Sabe, a única maneira desse vaso que sou eu, e que está cheio de buraquinho, porque eu sou um pecador, e Deus diz que eu não posso me conformar com isso, e aí eu entro em crise, você deve entrar em crise também, porque eu sei que eu estou cheio de buraquinho, e aí a gente coloca a cera da roupa, a cera da postura, a cera do público e do privado, mas não funciona. E aí Deus vai dizer assim: não, vamos tirar a cera e vamos colocar o revestimento do óleo do Espírito. Você está entendendo? E aí, o que começa a acontecer, e esse é o teste que Deus está propondo para nós, é que nós permitamos que o Espírito Santo revista as paredes furadas da nossa alma e preencha os buracos da nossa alma com a graça transformadora dele, de tal maneira que a gente vá de glória em glória, como o próprio apóstolo Paulo vai ensinar, a gente vai
impregnando dentro de nós, encarnando dentro de nós Jesus. E a gente vai ficando parecido com Jesus. Por isso que a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Porque ser santificado é ser revestido do santo, é ser transbordado pelo Senhor. Não é algo que eu produzo, a cera eu produzo e tento tampar o buraco, mas santificação é Deus dentro de mim, é graça transformadora, é um conflito revolucionário dentro da alma, é o poder de Deus na minha fraqueza. E é importante lembrar o contexto. Paulo estava sendo acusado por aquele grupo de Jerusalém, e eles diziam: o seu apostolado não é verdadeiro, porque você não tem as qualificações e as cartas de autorização para ser apóstolo. E ele diz assim: as cartas que eu trago são da graça de Deus na minha alma. Eu fui comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? É o Senhor. Você não tem autoridade. Talvez eu não tenha um documento de autoridade, mas cada vez que eu preguei, eu não preguei na sabedoria humana, mas eu preguei no poder do Espírito Santo. Eu desconfio da sua honestidade. O meu selo de autenticação é o Espírito Santo na minha vida. Não sei se você é uma pessoa pura diante de Deus, pura cerimonialmente, dos costumes judaicos. Eu fui lavado no sangue de Cristo Jesus. Eu não sei se você ama de fato o povo de Deus, que é Israel. Eu sei que eu amo com o amor de Jesus cada pessoa que precisa de salvação. Você é uma pessoa que só fala em dinheiro. Não é verdade, porque eu tenho me trabalhado fazendo tendas para viver, mas eu tenho colocado tudo que eu tenho e tudo que eu sou para fazer a obra de Deus. E você? As suas lutas, você devia ser um homem próspero. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus e completo na minha alma o que resta dos sofrimentos de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Mas apesar de todas as críticas, e depois de passar pelo teste da minha consciência, do teste das fontes, do teste da integridade, eu posso me orgulhar, não do que eu tenho feito, mas do que eu sou, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo, quando aquele coro da Cracolândia vem aqui, como há 2 semanas ou 3 atrás, eles estiveram aqui nos jovens, né? Quase caiu a galeria aqui no aniversário da igreja, o pessoal pulava e tal. Gente, talvez para alguns o pulo deles pareça um absurdo litúrgico, depende de como você olha. Agora, quando a gente sabe de onde a gente foi tirado, e o que o Senhor fez na nossa vida, o meu louvor tem que ser diferente, porque eu sei o que Deus fez por mim. A gente ouviu um testemunho aqui que eu fiquei impressionado com ele. Eu tenho que terminar, está na hora de terminar, mas eu quero lembrar esse testemunho aqui. Eu não sei quantas casas de recuperação aquele obreiro falou que tinha passado. Eu acho que era mais de 10, não foi? Não me lembro quantas foram. Assim, eu passei não sei quantas casas de recuperação.
E não funcionou. Até o dia em que Deus faz uma obra na vida da gente de santificação. Tem muita gente que vai dizer para mim assim: pastor, eu venho aqui todo domingo, mas se Jesus ainda não santificou a tua vida, não virou você de ponta cabeça, não encheu com o Espírito Santo, você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Se você só coloca o verniz ou a cera da religiosidade, você entra e sai, você entra e sai, você entra e sai. Mas quando você é transformado pelo poder de Deus, e você sabe que você foi arrancado do reino das trevas e foi colocado no reino da luz, teu louvor muda, tua vida muda, tua oração muda, tua entrega muda, tua oferta muda, porque muda a perspectiva da tua alma. Eu sei de onde eu fui tirado. Eu me lembro de um senhor que eu ouvi o testemunho dele antes do seu batismo. E eu comecei a perguntar para ele as perguntas que a gente faz para alguém que vai se batizar, se ele crê em Jesus, se ele se considera uma nova criatura. E aquele homem começou a chorar, um senhor já, mais de 40 anos. Ele olhou para as pessoas e ele disse assim: eu espero que vocês não precisem passar por aquilo que eu passei. E aí ele começou a contar a história dele. Eu era escravo de Satanás, eu vivia endemoniado, eu não tinha controle pelas minhas emoções, eu fazia coisas que eu não sabia que tinha feito, até o dia que Jesus me salvou e me libertou. E aí ele disse uma coisa que me arrepiou: talvez vocês não saibam de onde foram tirados, mas eu sei de onde eu fui tirado. Queridos, a gente tem que passar no teste do sol da justiça. Mas para passar no teste do sol da justiça, eu preciso ser revestido do santo, do Deus vivo. E é por isso que eu preciso do selo de Deus dentro de mim, que é o Espírito Santo. Ele vai lá, e ele começa essa obra de transformação. Não tem ninguém completo ou perfeito aqui, mas eu quero ser revestido da graça, revestido da unção, revestido do poder, revestido da santidade. E é nesse processo que eu quero ser encontrado pelo meu Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer assim: não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo firmemente para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu quero passar nesses testes. E você? Nessa manhã nós vamos nos preparar para receber a ceia do Senhor. E eu vou pedir que os diáconos já se aproximem aqui, para nos ajudarem a distribuir o pão e o vinho. E a palavra do Senhor nos ensina que antes da gente comer desse pão e beber desse memorial, toda a igreja deveria fazer um autoexame. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. O propósito desse autoexame não é autopunição, é dizer: não estou preparado, por isso então agora eu não participo. Não. O propósito desse autoexame é inconformação. Dizer: Senhor, eu quero ser transformado no poder da Tua graça.
eu quero passar no teste do sol da justiça. Eu quero ser revestido da tua santidade. E aí a gente começa uma busca por santificação, por transformação, por enchimento do Espírito. Querido, se você está conformado com a tua vida espiritual, eu quero dizer para você que você não passou no teste. Agora, se você é um inconformado com a tua vida espiritual, então continua buscando, porque esse é o sinal de aprovação no teste, de alguém que quer mais. E eu quero dizer para você que o meu Deus, o seu Deus, é uma fonte inesgotável de graça sobre a nossa vida. É uma fonte inesgotável de transformação, que vai deixar marcas visíveis dessa graça. E depois então de se examinar, coma do pão e beba do cálice. E eu queria convidar você que um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que vive em comunhão com o Senhor, nessa busca constante de santificação, a partilhar conosco do pão e do vinho, e celebrar Jesus, autor e consumador da nossa fé. Convidar todos os irmãos a ficarem em pé, e à medida que o diácono entregar a você os elementos, você pode sentar.
Louvado seja Deus, não é? Estava aqui no meu coração meditando e minha alma veio esse sentimento de desafiar cada um de nós aqui. Eu fiquei pensando naquela mulher olhando para 7.000 evangelistas, entre eles Billy Graham, e dizendo: onde estão os homens e mulheres de Deus dessa geração? Eu não sei como é que isso toca no teu coração. Eu acho que a resposta que Deus queria ouvir é que cada um de nós disséssemos: estou aqui, Senhor, pode usar a minha vida para fazer diferença nessa terra. Mas talvez muitos de nós não tenhamos a coragem de levantar as mãos, até queiramos. E aí a gente tem que levantar as duas mãos para os céus e dizer: faz-me o homem e a mulher que o Senhor quer usar nessa geração. E aí quando a gente volta para casa e a gente pisa na nossa casa, que é o lugar privado, a gente pode dizer: Senhor, eu estou entrando em terra santa, porque esse lugar te pertence. E quando a gente vai para o trabalho, a gente vai para o lugar público, e a gente pisa aquele lugar, a gente diz: Senhor, estou entrando em terra santa, porque toda a terra é tua, e eu estou aqui para manifestar a tua glória. Quando eu olho o fundo do meu jarro, eu tenho que confessar para você, ele está cheio de pontinhos de luz. Eu não sei o seu, mas eu conheço o meu. Alguns eu consigo identificar claramente e dar nome para eles, para esses pontinhos de luz. Outros eu só vejo a luz, porque às vezes a minha consciência está tão conformada com algumas coisas, que eu nem sei o nome do meu pecado. Mas eu confesso para você, em nome de Jesus, que eu vou levantar as minhas duas mãos para os céus e dizer: Senhor, faz-me um homem de Deus para essa geração. Reveste-me com o teu Espírito, transforma a minha vida, e que não haja uma cera, um verniz da religiosidade, mas a unção do teu Espírito na minha vida. E eu queria desafiar você a orar assim comigo hoje. E quando a gente estiver partilhando do pão e do vinho, nesse memorial tão sagrado, não pelos elementos, mas pela presença do Senhor, eu vou estar buscando isso para a minha vida. E eu espero que você possa buscar isso para a sua vida também. E eu vou convidar aqui a Sônia para orar antes de a gente comer desse pão, nesse mesmo espírito. Depois comeremos. Depois vou pedir para o Sabino orar também. E depois beberemos desse cálice. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor está nos dando a oportunidade de estar participando desse memorial, mostrando, Senhor Deus, fazendo-nos lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. E te peço, Senhor, com tudo que nós ouvimos agora, que o Senhor possa trabalhar na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que esses microporos da nossa vida, Senhor Deus, possam ser fechados, Senhor Deus, não com cera, não com hipocrisia, Senhor Deus, com tantas desculpas, com tantas coisas que nós pomos, Senhor Deus, perante a sociedade, mas na Tua presença, Senhor Deus, nada é encoberto. Por isso, peço, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos
nos santificando, Senhor Deus, tendo uma consciência limpa contigo, e que o Senhor possa nos aprovar, Senhor Deus, não o mundo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Comamos. Bendito Deus, Pai nosso, que pela misericórdia e amor por todos nós, enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz e pagar todos os nossos pecados. Por isso, Deus, nós agradecemos e queremos nos debruçar diante de Ti nesta manhã, lembrando deste sacrifício que veio, ó Deus, trazer salvação para todos aqueles que um dia renderam-se aos Teus pés. Obrigado pelo sangue derramado e pela Tua presença em nós através do Espírito Santo, que nos faz reconhecer e saber que quando pecamos, precisamos ir até a Ti e pedir perdão. Por isso, Senhor, eu venho diante de Ti nesta manhã, rogar as Tuas bênçãos sobre a minha vida e na vida dos meus irmãos, que Tu nos perdoe, que Tu nos livra, Senhor, das astúcias do diabo e as amarras de Satanás que nos impedem um relacionamento fiel e digno para contigo. E que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, possa nos revelar a verdade do Senhor na nossa vida todos os dias. Obrigado, Deus, pela palavra que tivemos nesta manhã, e que possamos estar sempre em santidade com o Senhor, e que a cada dia possamos estar mais perto de Ti, em nome de Jesus, amém. Bebamos desse cálice. Quero convidar você a ficar de pé e a gente vai encerrar esse culto. E eu quero encerrar com essa pergunta: onde estão os homens e mulheres de Deus para essa geração? Onde estão? Onde estão? Levanta a mão aí. Aleluia. Com a graça de Deus, nós seremos os homens e as mulheres de Deus dessa geração. E sabe onde começa isso? Primeiro aqui, depois lá em casa. Não dá para ser homem de Deus lá fora se a gente não for homem de Deus em casa, mulher de Deus em casa. Mas não pode parar em casa. Onde a gente for, tem que deixar uma marca do amor, da misericórdia, da graça, da integridade, da sabedoria de Deus, do poder do Espírito, das respostas de oração. Hoje à noite eu vou continuar essa mensagem, vou falar sobre os 2 últimos sinais, ou testes. Eu vou falar da graça visível. A gente tem que passar no teste da graça visível e no teste da inspiração. E eu convido você para estar com a gente hoje à noite, participar desse tempo de refletir na graça visível de Deus e na inspiração que Ele nos permite trazer a esse mundo. Então agora dá a mão para quem está perto de você, fecha o corredor, a gente vai encerrar esse culto, não é? Logo depois você senta, e aqueles que quiserem participar do momento de oração, permaneçam conosco. Deus enviou Jesus, o Filho, e seu amor Ele nos dá, na cruz sofreu.
dia Que? glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está amanhã e vento, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei tratando meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Vamos orar, encerrando este momento, irmãos, para que os irmãos possam ter um dia alegre, um dia feliz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações, a comunhão no Santo Espírito, sejam com todos nós, com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Um bom dia para os irmãos.